Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é o diretor de comunicação da Picapps, Paulo Gonçalves. Obrigada por entrar nesta conversa connosco. Começamos esta rubrica não descalços, mas com um par de sapatos simbólico para ti. Fala-nos um bocadinho sobre os sapatos que nos trouxeste hoje. Bem, eu trouxe este par de sapatos fundamentalmente porque são sapatos, acho que são muito elegantes, naturalmente são portugueses e depois têm uma premissa para mim muito importante, são sapatos em couro. E eu acho que convém continuarmos a combater um conjunto de estigmas que existem na nossa sociedade e nós defendemos que o couro continua a ser a melhor matéria-prima existente no mercado. Se nós tratamos bem os nossos sapatos, eles podem durar toda uma vida e foi por esse motivo que eu escolhi este par de sapatos. Que características é que o couro tem que o tornam tão importante e que o tornam a melhor matéria-prima para produzir sapatos? Bem, desde logo é uma matéria-prima natural. Nós reciclamos uma matéria-prima que foi desperdiçada pela indústria alimentar. Depois é um produto natural, tecnicamente exemplar, com uma enormíssima qualidade e finalmente, repetindo aquilo que disse há pouco, se nós cuidamos dos nossos sapatos, se os limparmos, se formos ao sapateiro de uma forma regular para os limpar, para trocar as solas, as meias solas, o que for, os sapatos em couro podem durar uma vida toda. E eu acho que isso é muito relevante nos tempos de hoje, quando há um consumo excessivo, nomeadamente de produtos asiáticos e de muito baixo custo. Esta questão dos sapatos que duram uma vida toda é uma forma de sustentabilidade. A sustentabilidade pode estar assente numa ideia como esta? Eu acho que essa é a principal questão, a principal premissa. Temos que ter a ideia que, a nível internacional, todos os anos, de acordo com o último anuário estatístico, são produzidos 24 mil milhões de pares de sapatos. Cada 9 em 10 pares de sapatos são fabricados na Ásia. Nós não consideramos que isso seja razoável, nem sequer sustentável. Aliás, nós acreditamos que existe espaço no mercado para um pequeno player como Portugal. Depois há uma outra questão, que é o consumo de calçado aumenta todos os anos e muito do calçado que é produzido e comercializado é calçado francamente de baixa qualidade. O que equivale por dizer que o consumidor tem que estar de forma continuada a substituir esses sapatos por outro modelo, se quisermos até mais atual. Ou um modelo muito semelhante, mas a verdade é que está permanentemente a comprar. Aquilo que nós defendemos é comprar menos, comprar com qualidade, calçado duradouro, e se assim for, nós consideramos que Portugal é uma alternativa muito válida no mercado. E em termos de sustentabilidade, que projetos é que a indústria tem neste momento em curso dentro desta área? Eu diria que há dois fundamentais. O primeiro começou há 4 anos, grosso modo, que é o Portuguese Shoes Green Pact, e que pressupõe que o nosso setor, o nosso centro tecnológico em particular, fosse auditar as empresas numa perspectiva de otimizar o processo industrial. Analisamos aspectos como o consumo de água, ou o consumo de energia, ou a embalagem, ou a rastreabilidade das matérias-primas. No fundo, aquilo que procuramos fazer é que, de facto, o processo seja mais rentável, seja otimizado, para que usemos menos matérias-primas no processo ou no fabrico do calçado, porque se assim for, naturalmente as nossas empresas estão a contribuir para o meio ambiente, para a economia circular e estão a ser mais rentáveis nos mercados internacionais. Essa foi a primeira questão. Em simultâneo, no âmbito do PRR, iniciamos um projeto que tem a designação de BioShoes for All. Envolvemos cerca de 70 parceiros, desde universidades, centros tecnológicos, empresas de componentes, empresas de calçado, e estamos a desenvolver, de facto, uma nova geração de produtos. Esse projeto terminará no final de 2025 e até ao final 50 novos produtos made in Portugal serão lançados no mercado. Isto vai nos tornar mais competitivos? Nós esperamos que sim. Aliás, no âmbito do PRR, além deste investimento que estamos a fazer na área da sustentabilidade, estamos a fazer um outro, também com um investimento muito significativo, na ordem de 50 milhões de euros, em tudo que tem a ver com automação, digitalização, com o processo industrial propriamente dito. Estamos a falar de 120 milhões de euros que o setor está a realizar neste momento. É a maior prova de confiança que damos ao mercado, que nós acreditamos
no nosso setor, as empresas acreditam no seu futuro competitivo. Se nós investimos nestas áreas de forma complementar, se investimos também na qualificação dos nossos trabalhadores, se investimos na imagem da nossa indústria, seguramente estaremos mais habilitados para concorrer nos mais exigentes mercados externos. O investimento em tecnologia não é sinónimo de que vamos precisar de menos trabalhadores, pelo contrário. Estamos a atrair uma geração de trabalhadores cada vez mais qualificados? Seguramente. O simples de facto de estamos a investir em novas tecnologias pressupõe que o setor está mais capaz para responder de forma rápida e flexível aos mercados internacionais. Nós vamos continuar a precisar de colaboradores cada vez mais qualificados. Vamos precisar cada vez mais de engenheiros de produtos e menos de trabalhadores pouco qualificados. Esse, aliás, é o objetivo de uma iniciativa que estamos a empreender, que se chama Roteiro de Conhecimento nas Escolas. Nos últimos 2 anos já estivemos em praticamente 100 escolas nos principais polos de concentração da indústria de calçado. Já envolvemos cerca de 3.000 alunos e as suas famílias, com o objetivo claro de promover a nossa indústria e apresentar o nosso setor como um potencial de crescimento no futuro. Apresentamos uma indústria nova, uma indústria renovada, que muda equipamentos, que remunera melhor os seus trabalhadores, que tem um conjunto de novas competências, para que seja uma opção válida de emprego no futuro. Porque nós vamos precisar de profissionais em várias áreas. Vamos precisar de profissionais na área do desenvolvimento de produto, na área do design, na área comercial, na área jurídica e, naturalmente, na engenharia do produto. E, portanto, nós estamos a construir uma indústria nova. E é essa indústria nova que nós estamos a apresentar, seja em Portugal, seja no exterior. E envolver as famílias nesse projeto tem sido fundamental? Seguramente, porque fundamentalmente em tudo que tem a ver com as zonas de forte concentração da indústria de calçado, há alguns estigmas relacionados com o nosso setor. E aquilo que nós estamos a fazer é, de facto, a criar uma nova indústria. Uma indústria mais moderna, uma indústria mais amiga do ambiente, uma indústria mais inclusiva e uma indústria de futuro. E, portanto, para isso não chega falar diretamente com os jovens alunos, com os jovens talentos, importa naturalmente falar também com as suas próprias famílias. Em 2022 foi lançado o novo Plano Estratégico da Indústria com o Horizonte 2030. Se tivesses de escolher uma prioridade da qual a indústria não pode mesmo abdicar, qual é que seria? Porventura diria que era a qualificação, mas a qualificação num sentido lato. Qualificação das empresas e qualificação dos trabalhadores. Quanto mais capazes fomos de desenvolver uma indústria nova, renovada, que aposte nos mais exigentes fatores e materiais da competitividade, naturalmente mais próximos estamos de ser competitivos à escala internacional. E o que é que falta à indústria para dar o salto? Eu acho que a indústria de calçado em Portugal tem dado passos muito significativos e é por isso que a nossa indústria hoje é uma referência à escala europeia e mesmo ao nível internacional. Nós hoje já exportamos mais de 90% da nossa produção para 170 países nos 5 continentes. Somos francamente bons ao nível produtivo, no desenvolvimento de soluções mesmo sustentáveis para o mercado. Acho que nos falta claramente fazer uma aposta sem precedentes em tudo que tem a ver com a marca própria. Faltam-nos marcas próprias neste setor, como porventura faltarão na economia portuguesa como um todo, porque infelizmente há poucas marcas portuguesas que sejam conhecidas no mundo todo. Porquê? Porque lá está, é preciso mudar o mindset. A economia portuguesa como um todo focou-se sempre mais na produção do que noutros fatores. Nós somos bons no desenvolvimento e descuramos muitas das vezes a área comercial, a área do retalho, a área da promoção de marca. Acho que nos falta fazer esse trabalho. Sendo um setor maioritariamente exportador, que exporta 90% da sua produção, somos mais afetados pela instabilidade geopolítica. Vivemos um período relativamente complexo. Como é que a indústria se pode proteger de toda esta instabilidade que estamos a viver? Eu acho que nós continuamos a viver diariamente os diversos blocos internacionais a negociarem em direto nas televisões o nosso futuro coletivo. Todos os dias somos ameaçados, é uma nova ameaça. E eu acho que a nível europeu temos que ter uma percepção exata daquilo que está a acontecer a nível internacional,
A Europa tem muita cabeça, mas muitas das vezes tem pouco juízo. E eu acho que a União Europeia, a Comissão Europeia, não pode continuar a ter um discurso ambíguo que é vamos promover a nossa indústria, vamos defender a nossa indústria e, por outro lado, deixar que todos os dias entrem milhões e milhões de produtos sem qualquer tipo de controlo a baixo custo no nosso mercado. Nós defendemos claramente o comércio livre, justo e equilibrado e é tudo aquilo que não acontece hoje. Volto a dizer, 9 em cada 10 pares de sapatos são fabricados na Ásia. Muitos desses sapatos entram no nosso mercado sem controle do ponto de vista... Não são feitos testes físicos, químicos, não importa as condições de fabrico, não importa praticamente nada. Enquanto as empresas europeias são obrigadas a cumprirem um conjunto de requisitos, seja na componente ambiental, na componente social, e acho que estamos a falar de 2 pesos e 2 medidas. A União Europeia, de uma vez por todas, devia de proteger as nossas empresas. Olhar para o mercado como um todo, naturalmente, mas proteger as nossas empresas. No nosso caso em particular, estamos a falar de 1.500 empresas e de mais 40.000 trabalhadores que todos os dias são ameaçados por decisões inconsequentes da própria Comissão Europeia. Mas a solução passaria por impor as mesmas regras que são impostas às empresas portuguesas e às empresas europeias, neste caso, às empresas fora da União? Defendemos a vida toda o princípio da reciprocidade. As regras devem ser iguais para todas. Se nós continuamos a massacrar as empresas europeias com um conjunto de normativos, sejam na área social, seja na área ambiental, que não sejam iguais aos dos nossos concorrentes, naturalmente que estamos a criar dificuldades adicionais às nossas empresas. Vamos perdendo empresas, vamos perdendo postos de trabalho, precisamente porque ninguém defende os nossos interesses. E acho que é tempo da União Europeia de adotar procedimentos diferentes. Vamos agora passar à área da comunicação. Em 2008, a indústria de calçado inicia uma jornada de comunicação no exterior. Por volta desta altura, talvez um bocadinho antes, é realizado um teste cego ao mercado que nos diz o estado da arte do setor relativamente aos concorrentes e relativamente, especificamente, ao Made in Portugal. Fala-nos um bocadinho sobre este processo. Bem, eu vou pegar num sapato que é mais fácil, vou pegar neste sapato que é mais fácil de explicar o que é que nós fizemos, precisamente antes de 2008. Nós convidamos um conjunto de importadores internacionais para virem ao nosso país e fizemos, ou realizamos aquilo que tecnicamente se chama um teste cego. Pedimos para avaliarem um conjunto de sapatos e nunca revelamos a sua proveniência. No final, pedimos para atribuírem um preço justo a cada um daqueles sapatos que lhes tinha sido apresentado. E no final revelamos a proveniência desses mesmos sapatos. E por mais desconfortante que pudesse ser, se a determinada altura um cliente internacional estivesse disponível para atribuir 100 euros a este par de sapatos, quando nós revelávamos que ele era português, diria-nos automaticamente, ou disse-nos automaticamente, então se é português só estou disponível para pagar 70 euros. Ou seja, havia um diferencial de 30% entre a qualidade intrínseca do sapato e a qualidade percebida pelo consumidor. Ou seja, estes 30%, que seria um déficit de imagem estrutural do setor do próprio país, impediam as empresas de ser mais competitivas, mais rentáveis e, no limite, de remunerar melhor os seus trabalhadores. E nós entendemos, em 2008, que era a altura de mudar de vida. Devíamos continuar, ou devíamos empreender uma iniciativa promocional sustentada no tempo de promoção da nossa indústria. A Pickup já tinha feito no passado várias iniciativas de promoção do setor. Não o fez com este fôlego, com esta amplitude. E passamos a fazê-lo desde esse período e com uma mensagem muito mais agressiva. O tema da nossa campanha no início foi The Sexy Industry in Europe. Fomos altamente provocadores, fomos altamente arrojados, mas foi também um momento de eleição para que os nossos clientes internacionais despertassem para uma nova realidade. E a nova realidade era a qualidade do nosso calçado. Mas o resultado desse teste cego demonstra que existia um problema com a marca Made in Portugal. Sim. Temos sabido promover Portugal enquanto país? Bem, eu diria assim, seguramente que sim. Estes últimos 15 anos a imagem de Portugal no mundo mudou de forma muito expressiva. Verdade seja dita, a ICEP e o Turismo de Portugal têm feito um trabalho absolutamente notável. Neste período também tivemos vários portugueses em diversas áreas, desde o desporto, às artes de espetáculo, desde à ciência, à arquitetura, que se foram notabilizando internacionalmente. O Cristiano Ronaldo é um expoente máximo, mas podemos falar dos nossos arquitetos, dos nossos músicos, dos nossos atores,
ou dos nossos cientistas em diversas áreas que foram ganhando peso internacional e, em simultâneo, estas instituições foram promovendo o nosso país de uma forma, também ela mais coerente, mais articulada e até de uma forma mais abrangente nos mercados internacionais. Do nosso lado, fomos fazendo também o nosso trabalho. Nós voltamos a fazer o mesmo teste cego ao mercado, passado praticamente 15 anos, e pela primeira vez na nossa história, no mesmo teste cego, quando revelávamos que os sapatos eram made em Portugal, os clientes já estavam disponíveis para pagar mais pelo simples facto desses sapatos serem fabricados no nosso país. Isso naturalmente é uma mudança muito significativa desde o início destas iniciativas. Se exportávamos para 120 países, passamos a exportar para 170. Exportávamos 1.200 milhões de euros, passamos a exportar praticamente 2.000 milhões de euros. Nós temos feito o nosso trabalho. Só que este trabalho tem que ser continuado no tempo. Não podemos... Nós costumamos dizer que os sucessos do passado não nos dão garantias nenhumas no futuro. E este trabalho tem que ser continuado no tempo. Pouco depois do lançamento, por volta de 2013, a indústria venceu o Prémio Europeu de Promoção Internacional. Isto também foi um fogo para as campanhas e para impulsionar a comunicação do setor no exterior? Esse prémio, para começar, foi atribuído pela Comissão Europeia. Analisaram a estratégia promocional do calçado português, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia, comparando com 800 outros projetos analisados à escala internacional. A história acaba por ser engraçada porque numa fase final nós tínhamos uma alta possibilidade de ganhar, tendo-nos sido dito que nós estávamos numa shortlist, tínhamos 50% de possibilidade de ser vencedores, ou seria o calçado português ou o chapéu francês. Ora, nós naquele momento achámos que já tínhamos ganho, porque para todos os efeitos já nos estavam a comparar ao chapéu francês. Era um sinal claro do reconhecimento internacional que a nossa indústria já tinha. O prémio foi-nos atribuído na Lituânia e foi muito interessante. Quando chegámos ao nosso país, quase que diria que nós éramos unânimes. Tínhamos os partidos todos a elogiarem publicamente a APICAPS, o setor do calçado, e se calhar passaram a olhar para nós de uma forma diferente. Eu acho que isso é um problema do país. Mesmo as nossas marcas muitas das vezes queixam-se que para terem o conhecimento do nosso país têm que primeiro ir para o exterior. E nós sentimos de certa forma um bocadinho isso, mas faz parte das regras de jogo e da nossa própria cultura. E após estes anos todos, as campanhas de promoção do calçado português no exterior, que preocupações é que têm? São as mesmas preocupações que tinham no início ou as preocupações mudaram? Mais que uma preocupação, é uma grande responsabilidade. Porque cada vez que nós lançamos uma campanha desta natureza, nós temos que ter a noção exata que não nos representamos a nós próprios, representamos toda uma indústria. Para todos os efeitos, nós somos uns embaixadores da indústria para todo lado que vamos. E por isso nós procuramos fazer o melhor trabalho possível todos os anos, sempre que lançamos uma nova iniciativa. Não fazemos tudo bem feito, cometemos muitos disparates, olhamos para trás muitas das vezes e percebemos que podemos ter feito diferente, podemos ter feito melhor. Agora, há uma coisa para mim absolutamente certa. Nós hoje somos muito mais conservadores do que éramos em 2008 ou 2009. Era muito difícil hoje nós fazermos uma campanha com a designação da Sexy Industry in Europe. Porquê? Porque a sociedade evoluiu. Apresentar uma campanha com modelos nus, provocadora, hoje não seria bem aceito pela sociedade. E na verdade nós precisamos disso naquele momento para ter este boost. Nós fizemos a apologia dos corpos associando-os a uma estratégia de comunicação e design. Na moda é muito regular os manequins, a nudez dos manequins é uma coisa muito, muito normal. Numa campanha institucional, porque é de arte que nós estamos a falar. É de arte que estamos a falar. Numa campanha promocional e institucional, hoje era muito difícil que fosse validado, tivesse esse mesmo reconhecimento. Mas foi essa mesma campanha que foi premiada pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia disse-nos, a campanha tinha o slogan, na fase inicial, The Sexy Industry in Europe. E a Comissão Europeia diz-nos, isto é um trabalho bem feito. Disse-nos outra coisa. O dinheiro que vocês investiram é um dinheiro bem gasto. E para nós isso, volto a dizer, é uma grande responsabilidade. Porque o investimento que nós fazemos tem que ser rentabilizado. Não podemos investir... o orçamento não é limitado,
temos que ser muito cirúrgicos nas opções que fazemos, mas no limite tem que ser rentabilizado, porque nós queremos favorecer, queremos valorizar o nosso calçado. Isso de facto é uma responsabilidade. Mas sentes que foi o facto de serem disruptivos nesta comunicação que fez com que os holofotes ficassem mais virados para a indústria? Eu acho que foi surpreendente, porque era uma campanha que vinha de um país periférico como Portugal, de um setor dito tradicional, e de um momento para o outro tem uma campanha agressiva, apelativa também. Nós fizemos recurso à nudez, mas de uma forma verdadeiramente artística. E eu ainda hoje, passado tanto tempo, tenho muito orgulho naquele trabalho. Porque o trabalho foi bonito, não foi vulgar. E é por isso, naturalmente, que as pessoas olharam para nós, pelo menos com apreço e com alguma admiração. Porque foi uma campanha pensada, estudada e, do meu ponto de vista, com bom gosto. Porque se não tivesse esse bom gosto, provavelmente não estávamos a ter esta conversa agora. A comunicação pode mesmo ser a chave de mudança? Eu acredito que sim, eu sou um profissional da área da comunicação e se não acreditasse nisso não estaria aqui a fazer nada. Agora diria que a comunicação é importante no âmbito de uma estratégia global bem pensada. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma instituição que em 1978 lançou o seu primeiro plano estratégico, na altura pensado, idealizado pelo professor Miguel Cadilho. E a verdade é que cada 10 anos a APICAP se apresenta planos estratégicos porque olha para o mundo, procura perspectivar aquilo que são os desafios e oportunidades e procura reencaminhar ou orientar as nossas empresas para as melhores soluções que vai encontrando em cada momento. E eu acho que o facto de haver uma estratégia setorial, que naturalmente depois é orientada em função da tipologia de produto de cada empresa, da sua dimensão, mas permite-nos nós termos uma visão prolongada no tempo e que nos permite encontrar, de facto, boas soluções competitivas para que as nossas empresas possam vencer nos mercados internacionais. Se daqui a 10 anos estivermos a ter esta conversa, quais é que achas que serão as prioridades da indústria nessa altura? Eu acho que, se calhar, muitas das preocupações vão ser idênticas às que temos hoje. Porque eu tenho, com muita frequência, vou estudar documentos antigos, ler entrevistas antigas, e já nos anos 80 e anos 90 falava-se em flexibilidade, falava-se em resposta rápida, falava-se em qualificação, falava-se em novos mercados, e curiosamente quando se falava em novos mercados, falava-se nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, que é exatamente o mesmo que dizemos hoje. Eu acho que se calhar, vai haver um foco maior em tudo que tem a ver com tecnologia de ponta, com inteligência artificial, com robótica, com automação. Vai existir, provavelmente, um discurso ainda mais orientado em tudo que tem a ver com as qualificações profissionais. Mas, no fundo, o exercício daqui a 10 anos é o exercício de hoje e o exercício de há 20 ou há 30. De que forma nós conseguimos assegurar novos ganhos competitivos para as nossas empresas. Paulo, se pudesses deixar um par de sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que ele deixasse? Gostava que no futuro a nossa indústria continuasse a ter futuro. Isto é, gostaria que o trabalho que tem sido desenvolvido pela associação, pelos centros tecnológicos, o trabalho que vamos desenvolvendo com as universidades, o trabalho diário que as empresas têm vindo a fazer e os seus trabalhadores, pudesse ter continuidade, pudesse ser reconhecido. A verdade é que continuamos a viver tempos muito desafiantes. Há 30 anos atrás, a Europa assegurava mais de 30% da produção mundial de calçado. Hoje representa pouco mais de 2%. Sim. Foi uma mudança muito significativa daquilo que aconteceu na nossa indústria. Nós acreditamos que continua a existir espaço no mercado para um país como Portugal, ou Itália ou Espanha, que são tradicionalmente os nossos dois grandes concorrentes, nem que para isso nós precisamos de fazer mais mudanças. Podemos concentrar-nos em produções mais diferenciadas, em pequenas produções, mas sempre com a premissa de produzir e comercializar calçado de excelência que possa perdurar no tempo. Acho que esse é o grande desafio que nós continuamos a ter pela frente. Obrigada, Paulo. Foi um gosto. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.